Meu nome é Eric Moreira, sou professor de música da Escola de Música Vinil, sou professor de violão. Aqui estamos com essa grande missão de levar conteúdos que levam pessoas do zero ou quase zero a tocar o seu primeiro repertório no violão. Então, a gente fala sobre a mão esquerda, a mão direita, como a gente faz os conceitos básicos do instrumento, mas sempre direcionada ao tocar. E hoje a live é especificamente sobre isso. Como você vai tocar o seu primeiro repertório no violão, como, quando, o que você deve fazer, você que está do zero, você que está do quase zero, está aprendendo as músicas, como que a gente deve direcionar o nosso pensamento do violão para fazer o seu primeiro repertório, né? Então, lá de hoje, como deve ser o seu primeiro repertório, eu gosto de sempre falar em apresentações musicais, nas escolas que eu trabalho, que música, tocar música para valer mesmo, tem a ver com comunhão. Essa ideia, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi com o compositor Igor Stravinsky. Stravinsky foi um compositor muito importante no século XX, de música de concerto. Escreveu Sagração da Primavera, Pássaro de Fogo, Petrushka, balés, enfim, é um dos compositores mais importantes do século XX. Ele é um compositor russo e ele dizia que música é comunhão. Então, olha só que interessante. Música, na verdade, o tocar, o fazer musical, o fazer artístico é nada mais, nada menos do que um ato de comunhão. Você está comunhando algo, você está partilhando algo com alguém, com o próximo. Então isso a primeira vez que eu ouvi isso ficou no meu ouvido. E é uma coisa muito interessante. Quando você pensa por aí, você pensa que você pode, de fato, partilhar algo com outra pessoa ou outras pessoas e algo que você mesmo pode fazer. Então, essa coisa do fazer musical sempre me instigou, sempre me instigou. Eu virei músico por causa de assistir shows, fazer coisas, assistir assim, um fazer musical, isso sempre me impressionou. E desde então eu sempre conduzo os meus alunos a tocar, sempre incentivo os meus alunos a tocar para sentir aquela sensação de sentar na cadeira, pegar um instrumento e tocar, e fazer a música acontecer. E toda essa mágica envolve técnica, envolve na orientação, envolve alguns caminhos que a gente deve fazer, né? Cada professor trabalha de um jeito e hoje eu vou partilhar com vocês como que eu venho trabalhando nos últimos tempos para fazer os alunos tocarem suas primeiras músicas, né? O seu primeiro repertório. Então vamos lá. Por que a gente toca um repertório para valer, né? Por que a gente não toca ao invés de... professor, eu tô aprendendo a tocar, por que eu não toco? É melhor tocar uma música do que tocar um repertório? Tocar uma música só é mais fácil, né? Você aprende uma, já toca ela, etc. Isso pode ser feito? Isso é errado se eu fizer assim? Não tem nada de errado ou certo. O que acontece é o seguinte, baseado na minha história, da minha experiência, quando você vai tocar uma música, às vezes acontece uma coisa muito curiosa. Às vezes você está concentrado para tocar aquela música, você está focado nela, você está focado naquela música para tocar, e você não tem às vezes muita prática para tocar para alguém, etc. E quando você vai pensar, vou tocar aquela música, ou vou tocar numa apresentação, às vezes você está tão concentrado naquela música, está tão concentrado que às vezes pode acontecer um pequeno imprevisto e você pode se atrapalhar um pouquinho na música e você fica às vezes com a consciência pensando, putz, cara, minha música não ficou perfeita como ela estava, assim. Eu acho que ela poderia ter sido muito melhor, mas eu fui tocar e foi muito mais ou menos. Às vezes eu fui tocar, errei a introdução, esqueci literalmente. Às vezes eu fui tocar, eu fiquei muito nervoso, me deu frio na barriga. Eu fui tocar, me deu vontade de ir no banheiro, eu ficava tocando, pensando na vontade de ir no banheiro. Eu fiquei tocando, mas aquela música, a mão ficou suada, eu peguei ali, não consegui
Então, às vezes, os meus alunos, quando tocavam uma música, e eles podem até falar, se eles estiverem assistindo a live, se for tocar uma música, às vezes você toca a música, guardou energia para tocar ela, e às vezes acontece um pequeno imprevisto, e aí o que acontece? Toda aquela energia, todo aquele pensamento de vou tocar, às vezes você fica um pouco frustrado. Você consegue tocar, toca do início ao fim, mas algumas partes da música a gente não consegue concentrar muito bem a energia, porque é muito pouco tempo. Uma música passa muito rápido. Então é muita energia dentro de uma música. E passando assim, essas experiências, eu comecei a trabalhar mais músicas com alunos, e aí eu consegui perceber que existe uma forma dentro de uma prática musical, dentro de um repertório, que dá para conduzir muito bem. Ou seja, se você tocar mais músicas, é mais fácil do que tocar uma música. Então, se você tocar mais músicas, você consegue concentrar muito melhor assim, a forma, qual que é a primeira, qual que é a segunda música, do que tocar uma música. Porque você vai tocar uma, às vezes não vai soar tão bem, aí você vai ficar com aquele peso na consciência, vai falar, putz, eu não tenho dom, acho que isso não é pra mim. Então, esse tipo de trabalho que eu venho desenvolvendo tem a ver com isso, de como tocar o seu primeiro repertório, que músicas a gente pode trabalhar, e isso eu vou falar sobre isso na live de hoje, tudo bem? Se tiverem perguntas, podem escrever também e eu vou dar uma lida. Aí as pessoas me perguntam assim, pô professor, tá bom, entendi, eu tenho que fazer um repertório. Tá, você falou que tem que fazer um repertório, beleza. Mas que tipo de repertório eu tenho que fazer? Eu pego 50 músicas e toco? Tipo uma banda de baile? Eu faço tipo um repertório de barzinho? 100 músicas? Não. Não, definitivamente não. Quem nunca tocou, quem já toca um pouquinho de violão, às vezes nunca tocou profissionalmente, às vezes nunca tocou pra ninguém, nunca fez assim, a prática musical acontecer, só tocou ali pra uma pessoa ou outra, um pedacinho de música, o que geralmente eu indico fazer? Um repertório mais curtinho de 3 músicas. Dentro aqui da Vinil, eu estipulei 3 tipos de repertórios. E esses 3 tipos, eles têm categorias e têm características diferentes. Primeiro tipo de repertório, eu gosto de comparar um pouquinho com a questão que tinha na época, há um tempo atrás, com os discos, até fazendo referência a vinil. Tinha um disco de ouro, o artista vendia X cópias, ia lá no programa do Faustão, ou do Gugu, ou qualquer outro programa que tinha na televisão, vendia X cópias, ganhava lá o disco de ouro do fulano. Aí se ele vendia mais músicas, vendia mais discos, aí ele ganhava lá o disco de platina, disco de diamante, que era o maior que tinha, né, que vendia mais cópias. E essa categoria de discos, ela varia de país para país, então existe um número determinado de músicas, de CDs que você vendia, de discos, né, como o disco de ouro, tinha o de platina e tinha o de diamante. Então, eu estou categorizando literalmente os repertórios assim, para associar com a vinil, disco de ouro, ou repertório de ouro, como eu já comento com alguns alunos. Como funciona esse tipo de repertório? Ele é progressivo. Você pode fazer o primeiro, que é o disco de ouro, 3 músicas, você toca, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele hoje, esse primeiro repertório para vocês tocarem. Primeiro, vocês vão entender como funciona a primeira, depois a segunda, depois a terceira música, como que funciona ele. E aí tem os outros repertórios mais avançados, né, o de platina, o de diamante, que envolve que você toca o fingerstyle, faça pot-pourri. Tem algumas características que esse tipo de repertório lá tem, que são mais avançados, que a gente deixa um pouquinho mais pra frente. E são mais músicas também, né? Nós vamos concentrar hoje, e especificamente no disco de ouro, ou repertório de ouro, como eu venho comentando com alguns alunos, que são basicamente 3 músicas, né? Então, como que a gente vai fazer? Ah, professor, tá, eu só sei uma música, e como é que eu vou fazer? Posso tocar ela ou não? Se você vai tocar um repertório mesmo, é melhor você ir acostumando, pegando outras músicas, para juntar, dar 3 músicas e a gente elaborar uma sequência que eu vou comentar hoje na live, tudo bem? Então o que acontece?
Nesse repertório, o que eu geralmente aconselho os alunos é o seguinte: são 3 músicas. Ah, beleza, são 3 músicas. Eu posso pegar 3 músicas aleatórias? Você pode, mas eu não recomendo. Ah, eu vou pegar uma música, beleza, vou tocar 3 músicas, vou tocar um Raça Negra, vou tocar um Rio Negro e Solimões e vou tocar um Aerosmith. Vai ficar legal? Acho que não, são 3 coisas completamente diferentes, um pagode, um sertanejo e um rock internacional. O legal seria você categorizar e fazer uma coisa mais temática. O que acontece? Você vai tocar ali um Tunico Tinoco, toca um Pena Branco Chavantinho, um Trio Parada Dura, faz algo parecido assim de repertório, porque o que acontece? As pessoas que vão enxergar o seu repertório, vão escutar o seu repertório, vão pensar, ah, que legal, tocou essa música, depois vem aquela. Eles começam a criar um ambiente dentro da cabeça deles familiar ao seu repertório. Se você muda muito, em pouco tempo, são 3 músicas, se você muda completamente, você cria uma outra sensação nas pessoas. Então, geralmente eu recomendo vocês tocarem músicas mais próximas, mais similares. Você vai tocar o Titãs, toca ali o Paralama do Sucesso, toca o Barão Vermelho, por exemplo. Se você vai tocar reggae, busque tocar reggaes, são mais próximos uns dos outros, bandas diferentes ou a mesma banda, desde que você faça com que as músicas se pareçam e façam a característica do repertório acontecer. Então essa é a dica básica que eu dou. E quando você está sentando também, é mais fácil para tocar, porque você toca uma música, beleza, você vai entrar na segunda, você já está no clima da primeira. Então você vai tocar a terceira, você já está no clima da segunda e também da primeira. Se você muda de climas, isso dá uma confusão na cabeça e às vezes você vai tocar, você pode se perder. Então, pensando nisso, sempre deixe categorizado o repertório que vocês forem fazer. Vocês vão tocar 3 músicas, beleza. Como eu vou tocar essas 3 músicas? Entendi, vou fazer, por exemplo, sertanejo, eu vou fazer uma guarani, eu vou fazer um sertanejo moderno, isso. Eu geralmente indico que você faça uma coisa mais próxima de repertório, de duplas ou bandas ou cantores, e que faça o mesmo ritmo. Vai tocar o repertório, seu primeiro repertório, faça o mesmo ritmo. Por quê? Quando você vai tocar uma música, o ritmo é uma das coisas mais automáticas que a gente tem. E o que acontece? Se você trocar de ritmo, pode ser que você dê uma atrapalhada. Você pensa no ritmo, você está na segunda música, pensou no ritmo da primeira, e aí a segunda música começa a desandar um pouquinho, ou a terceira. Se você vai trocando muito de ritmo, isso é uma coisa um pouquinho mais avançada, que a gente tem que ter muita segurança para fazer. Então é uma coisa que eu indico fazer um pouquinho mais para frente. No início, mantenha o mesmo ritmo nas 3 músicas. E se possível, para os alunos iniciantes, os acordes muito parecidos. O que acontece se você faz isso? Por exemplo, se você tem acordes como Ré maior, Lá maior, Sol maior, vou pensar aqui um Lá menor e um Mi menor. Com esses 5 acordes aqui dá para fazer dezenas, centenas de músicas com eles, combinados. Então o que acontece? Se você tem a parte mecânica resolvida, praticada, se você tem as músicas treinadas, você tem um ritmo sólido e vai tocar 3 músicas, o mesmo ritmo, os mesmos acordes, músicas diferentes, mas os mesmos acordes, a chance de você tocar e dar certo é muito grande. Porque o que acontece? Você está tocando Ré e Sol. Lá na outra música vai ter Ré e Sol. E lá na outra provavelmente deve ter um Ré e Sol. Então essa troca ali dos seus dedos vão te salvar em algum possível branco, alguma coisa desse tipo. Então o que acontece? A sua mão começa a ser treinada para aquela situação. Então quando você for treinar as suas músicas e bolar o seu primeiro repertório, claro, treine bastante música na hora de selecionar elas. Selecione músicas com o mesmo ritmo e com os acordes mais próximos possível. Quando você faz isso, a chance de dar certo, de você tocar, é muito grande. Então, isso é uma das coisas que eu indico a vocês fazerem quando forem tocar o primeiro repertório.
Então, falei temática, acordes similares, ritmos. Então, é mais ou menos isso que eu quero deixar para vocês com esse tipo de repertório. E aí o que acontece? São 3 músicas, beleza. São 3 músicas, Eric, eu vou tocar. O que acontece? Qual vai ser a primeira, qual vai ser a segunda, qual vai ser a terceira? É tudo muito livre. Você pode fazer o que você quiser. A arte está aí para você quebrar barreira, fazer coisas diferentes. Eu sempre indico fazer o seguinte. Quando você senta para tocar para alguém, sentou, vou tocar. Seu coração está batendo mais forte, sua mão está mais suada. Se às vezes fica pensando em alguma outra coisa e fala, será que minha camisa tá legal? Será que eu tô torto? Será que é isso? Você começa a pensar em coisas aleatórias que podem te atrapalhar quando você vai tocar. Então o que acontece? Eu sempre indico que você vai tocar 3 músicas, a primeira tem que ser a mais fácil possível. Então você vai tocar 3 músicas, a primeira tem que ser muito fácil, muito fácil. A mais fácil que você pega o violão e consiga tocar bem tranquilamente. Porque quando você vai sentar e pegou o violão para tocar, seu coração vai bater mais forte, você vai começar a suar, você vai começar... Então, se você pegar e começar com uma música super difícil de uma vez, pode ser que dê problema. Então é melhor você fazer o quê? Concentre-se na música mais fácil para começar. Começou com a música mais fácil, o que acontece? Você vai para a segunda música, você está com a energia um pouco mais controlada, a ansiedade vai passando um pouquinho, aí a segunda música pode ser uma música mais de cadência, uma música mais calma, mais tranquila também. E a terceira música para dar uma impressão legal para as pessoas, para dar aquele gostinho de quero mais. Uma música um pouquinho mais movida, assim, faz bem sucesso, assim. Geralmente eu gosto de terminar mais para cima. Se você terminar mais para baixo a última música, o repertório fica com aquela cara mais para baixo, mais introspectiva, mas aí vai do gosto das pessoas, né? Então eu sempre indico que vocês façam o quê? Vão tocar 3 músicas, a primeira é a mais fácil, que vocês consigam dominar tranquilamente, vai passar o nervosismo, vai para a segunda música, você já consegue controlar melhor o nervosismo, faz uma parecida ou um pouquinho mais avançada, e a terceira faz a mais rapidinha, porque aí você já vai estar com a tensão vai passar, né? E aí o que geralmente acontece, e tem até alunos que falam, tocou a terceira música, já dá vontade de tocar já a quarta, porque tipo, já passou toda a tensão, ou quase toda, a gente já entra no clima da música. E aí fica mais fácil para tocar mais músicas depois. Mas essa é a ideia. A primeira é mais fácil, depois você vai cadenciando e a terceira joga para cima. Onde eu devo tocar o primeiro repertório, né? As pessoas, tá, Eric, entendi. Vou tocar o primeiro repertório, eu sei que você está indicando 3 músicas, beleza. Você está dizendo, vou confiar em você, são 3 músicas. Show! Onde vamos tocar essas 3 músicas? Como eu falei no início da aula, no início da live, eu gosto de fazer... Eu sempre gosto de mencionar isso. Música é comunhão. Você está sempre tocando para alguém. Quando você pega o instrumento e toca para si, é muito legal. Você pega e sente a música, você está sentindo aquela música, é uma conexão de você com o violão, você se torna algo, uma coisa só, a música te remete a memórias, te remete a histórias e etc. Quando você consegue criar essa conexão consigo mesmo, é muito legal. E aí o que acontece? O próximo passo é criar com outras pessoas. Então você pensa, onde eu vou tocar meu primeiro repertório? Então beleza, já sei 3 músicas, já sei a sequência, vou tocar na praça principal da minha cidade. Eu acho que não ia dar muito certo. O que eu aconselho vocês a fazerem? Se for tocar, toca em casa. Toca para os amigos, toca para os familiares. Tá difícil por causa da pandemia? Faça como eu estou fazendo aqui. Põe o celular, chama alguém e toca. Fala comigo com a pessoa, que hora você vai tomar café? Você vai tomar café, sei lá, 5 horas? E aí... Então beleza, 5 horas eu te ligo aí. Liga pro vídeo e toca as músicas. O que acontece quando você faz isso? Você está partilhando aquilo que você está fazendo com outra pessoa. E na sua cabeça você está raciocinando. Acorde vem para cá, acorde vai para lá. Aqui encaixa o canto, aqui vai para lá. Aqui... Mas na cabeça da pessoa que está escutando, ela está escutando aquela leveza, aquela música, aquela áurea. Está vendo você se desenvolver tocando um instrumento, mesmo com as dificuldades naturais e de todo iniciante. Mas você está fazendo arte, você está fazendo música, você está contribuindo com um bem-estar para aquela pessoa
Isso de uma forma funciona muito bem, sempre funciona muito bem. Então quando as pessoas me perguntam, onde é que eu vou tocar o meu primeiro repertório? Eu indico que vocês tocam em casa, toquem para os amigos, ou então faça uma live no Instagram, tá na moda agora. Abra a live lá para os seus amigos lá, toca. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, fica para a próxima, né? São jeitos para vocês tocarem e começarem a acostumar mais com esse tipo de situação. Tocar não é uma situação que é super confortável, quanto deitar e dormir. Aí é tranquilo. Quando você vai tocar, sua barriga dá frio na barriga, você fica nervoso. Mas depois que passa tudo isso, é uma sensação muito legal. É uma sensação incrível. Você vê as pessoas falando, nossa, que bacana. Você cria uma conexão com a pessoa, cria conexão com histórias das pessoas. As pessoas falam, aquela música, nossa, aquela música me lembra fulano, aquela música me lembra ciclano. E é sempre assim. Rola muito quando acontece esse tipo de situação. Você toca para a pessoa, você conecta várias coisas e é uma energia sempre muito legal e sempre alto astral. Sempre indico as pessoas a fazerem isso aí. E aí o que acontece? Para quem tocar, só complementando, eu sempre indico que vocês toquem para pessoas que vocês tenham confiança e gostam. Ou minha mãe acabou de escrever aqui, você tocava para mim, eu ficava treinando lá, ficava tocando na cozinha, ela ficava me ouvindo e beleza. Ela não ia ficar brava se eu errasse uma notinha ou outra, ela faz parte do processo. Mas aí você vai ganhando o quê? Você vai ganhando um pouco mais de confiança. Você toca para uma pessoa, a pessoa fala, nossa, que bacana, que legal. Aí você pensa, beleza, minha mãe, eu toco, qualquer coisa que eu tocar, eu acho que ela vai gostar. Então eu vou tocar pro meu amigo. Aí você toca pro seu amigo. Aí seu amigo às vezes fala assim, tá bacana, tá legal, hein? Aí você começa a ganhar mais confiança. E aí você vai indo. Vou tocar pra aquele meu tio que eu nem vejo tanto. Aí você toca pra aquele seu tio. Aí ele fica, legal, nossa, que bacana, quanto tempo eu não te vejo? E aí você já tá tocando violão assim? Já tá desse jeito? Que bacana, legal. Aí você começa a ganhar confiança, aí você vai indo. Cara, não tem fim. Isso aí não tem fim não. Você vai tocar, cara. Tem tanta gente no mundo que você vive a vida inteira e você não consegue tocar para todo mundo. Isso não tem fim. É uma sensação muito gostosa tocar para as pessoas. Geralmente as pessoas que você toca no início são as que mais dão confiança para você. Você tocar para os seus amigos, seus familiares, eles vão te dando esse tipo de confiança, esse estímulo. Que aí quando você vai tocar, se você tem, voltando ao repertório, se você tem acordes que você já domina, e são os mesmos acordes todas as músicas, é o mesmo ritmo, você já se preparou, está num ambiente que você, por exemplo, vou tocar aqui na minha sala, eu estou aqui na minha sala todo dia, o dia inteiro, assim, estou aqui na minha sala, já sei muito bem, eu sei que a lâmpada fica ali, sei que a cortina está ali, para cá tem minha cozinha, aqui para trás tem outro vizinho, eu conheço bem esse espaço, então eu fico confortável para fazer as coisas acontecerem aqui. Então o que acontece? Se você vai tocar para uma pessoa, a pessoa começa a te dar uma injeção de ânimo, você começa a funcionar cada vez mais, e aí você começa a criar aquela sensação que você pega no seu quarto, você toca e você fica conectado com o violão, e aí o que acontece? Passa o tempo, quando você olha assim, passou 1 hora, passou 2 horas, passa muito rápido o tempo, porque você está conectado consigo mesmo. Então quando você cria essa sensação com outras pessoas, é uma sensação mágica. E aí os alunos podem dizer quando eles tocam para as pessoas, o que as pessoas falam para eles. É uma sensação sempre muito legal, muito bacana. Já caminhando para o fim, isso aí, a Célia falando, eu costumo gravar e mandar para as minhas amigas. É sempre bom, porque as amigas falam assim, opa, que legal essa música, nossa, essa música me lembra fulana, nossa, essa música tá tão legal. Às vezes as amigas entendem um pouco de violão e falam, nossa, aquele acorde ele é difícil, você tá indo bem, nossa, você tá tocando mais assim, semana passada você tava de um jeito, essa semana você tá bem melhor. Então você começa a ter feedbacks assim que vão te estimulando, Isso aí não tem fim não, você vai e não acaba nunca. É o que acontece. Imprevistos podem acontecer quando você vai tocar. Pode acontecer muita coisa. Quando você vai tocar, não é um manual que vai assim, você entra, faz assim e vai dar certo e acabou. Pode acontecer várias coisas.
Você pode chegar para as pessoas e falar, vou tocar uma música aqui para vocês. Aí você pega o violão para tocar, você colocou uma roupa bonita, chique assim, aí você pôs uma calça que você nunca tocou antes com ela, você põe o violão escorrega na calça, aí você não consegue tocar porque você fica pensando que o violão está escorregando na calça. Fica escorregando, aí você fica, vixe, meu violão está escorregando, será que as pessoas estão pensando nisso? E no meio da música, você pensando nos acordes, na troca, isso pode acontecer. Por exemplo, você pode treinar com um tipo de iluminação. Aqui tá claro, né? Tá bem claro, eu tô praticando, tá tudo claro. Aí você vai tocar, aí quando você se dá conta, tá tudo muito escuro e você não tá conseguindo ler a cifra, ou você não fica se preocupando com a iluminação. Então pode acontecer muita coisa. Pode ter barulhos externos, não tem como controlar isso. Então o que acontece? Cada vez que você for tocar é um aprendizado novo. Se eu for tocar para vocês hoje, eu vou aprender uma coisa nova. Se eu for tocar para vocês amanhã, eu vou aprender uma outra coisa nova. Cada situação é um momento único. E a vida é feita de momentos. Por isso que a gente tem que aproveitar cada momento e tirar dali o aprendizado para a gente seguir adiante. Porque a vida é um fluxo, a gente vai seguindo. E esse aprendizado, de cada situação que a gente cria, a gente leva consigo e mais pra frente a gente começa a ficar mais calejado para fazer repertórios mais elaborados, repertórios maiores, como o disco de platina e o disco de diamante, que eu vou falar em outras lives mais pra frente. Então eu sempre indico que vocês vão tocar. O que eu quero deixar de mensagem nessa live, se vocês vão tocar, ao invés de tocar uma música para alguém, criar toda a situação para tocar uma música, pense bem, tocar 3, porque aí vocês conseguem cadenciar melhor. A primeira passa um nervoso, a segunda já vai melhorando. Quando você chegar à terceira, você vai estar muito melhor do que a primeira. Se você tivesse tocado só a primeira, aí você ia ficar com a sensação ruim. Então essas coisas podem acontecer. Mas é mais ou menos isso. Então o lance é sempre pensar Sempre pense nesse conjunto. Quando você pensa em 3, é sempre mais fácil do que pensar em 1. Você já deve ter visto isso na televisão, coisa assim. Vai Copa do Mundo, futebol. Aí você pensa assim, aqueles jogadores milionários lá, que ganham milhões todos os meses, contratos milionários, às vezes bilionários. Aí eles vão jogar a Copa do Mundo, a primeira fase da Copa do Mundo são 3 jogos. Aí eles vão jogar o primeiro jogo, jogam mal, aí o que os repórteres falam? E aí o nervosismo da estreia, o nervosismo, isso é coisa comum. Nós somos seres humanos, a gente sente, a gente pega para tocar, a gente sente, a gente vai jogar futebol, a gente sente uma coisa diferente dentro da gente. Nós somos seres vivos, então tudo isso pode influenciar quando a gente senta e vai tocar. Aí se você pensa, aqueles jogadores milionários lá ganham um monte, eles sentem frio na barriga, a gente que meros trabalhadores aí, a gente sente também, normal, faz parte. Por isso que é mais fácil, ao invés de jogar um jogo, jogar 3. Ao invés de tocar uma música, toque 3. Quando você for tocar a terceira música, aí você me conta se a terceira foi melhor que a segunda, melhor que a primeira. Aí você vai começar a sentir melhor o seu repertório, né? Então, para fechar, falando sobre os pilares, quando você vai tocar o seu repertório, você precisa ter um lugar, você precisa ter também, né? O artista, quem vai tocar, você precisa ter o repertório e você precisa ter também o público. Então, são esses 4 pilares que acontecem para sustentar esse repertório. Você tem que ter esse fazer musical. Você tem que ter o espaço que você vai tocar, você, o público e também o seu repertório, as músicas acontecendo. Fazendo tudo isso, você faz aquela coisa que eu disse no início da aula, da coisa da comunhão. Você sentar e partilhar algo com alguém. Né? Quando você faz isso, é gozado, né? Se vocês pararem para pensar, a gente tem programado na nossa cabeça essa coisa, às vezes, de presentear os amigos,
Ah, vou presentear o meu sobrinho, vou presentear meu tio, vou dar um presente para ele. Em tese a gente está perdendo dinheiro, a gente está comprando alguma coisa para pagar, para dar para uma outra pessoa, para dar para um amigo, mas aquilo lá faz um bem para a gente. E se faz um bem para a gente, quando a gente toca para uma outra pessoa também, a gente sente um bem dentro da gente, que é uma coisa, eu acho muito gostosa e que faz parte da nossa vida, né? Então é isso, queria agradecer a todo mundo que pôde participar da live de hoje. E toda terça tem live aqui na Vinil. Boa semana para todo mundo. Eu aguardo vocês na próxima semana, tudo bem? Tchau, tchau e boa noite.